Boa noite, já vou logo dando as boas-vindas. Bem-vindos ao Unidas pela Teologia. Hoje nós temos o quadro de convidados entrevistados e hoje vai estar conosco o pastor Fernando Souza. Ele esteve já conosco, foi ele que abriu as lives esse mês, tratando da dinâmica do coração. Hoje ele vai falar sobre criando filhos debaixo do temor do Senhor, aplicando a palavra com eficácia. Então Deus use grandemente a vida deste homem. Vou só esperar ele chegar por aí para a gente adicionar, porque hoje a gente quer aproveitar bastante o tempo para que ele possa discorrer todo o conteúdo. É um conteúdo bem amplo. Temos que aproveitar bastante o tempo. Deus abençoe o pastor. Miriam já está por aí. Não sei qual é o Instagram que o pastor vai usar. Não sei. Se quiser me mandar o convite, pastor, do Instagram que o senhor vai usar, pode mandar que eu aceito aqui. Não sei se é o Instagram da Miriam. Deixa eu ver aqui. Se for da Miriam, pode aceitar o convite. Se for outro Instagram, aí só convidar por ele. Fernando, entrou. Ok. Prontinho. Bem-vindos, pastor. Bem-vindo, pastor. Tá me ouvindo? Sim, boa noite, Gisele. Boa noite. Boa noite. Então, para os que não acompanharam a primeira live, o pastor Fernando Souza, ele é casado com a Miriam. Ele tem 2 filhos. Os 2 são jovens já. O Davi, Fernando e a Fernanda, né? A Fernanda primeiro e o Davi, Fernando. O pastor Fernando já tem uma larga experiência no Ministério de Aconselhamento Bíblico, de cerca de 20 anos, pastor. Desde o início da ABCB, por exemplo, a ABCB a gente iniciou no ano de 2000. Antes da ABCB existir, a gente estava envolvido. Então, uns 20 anos, pelo menos, um pouquinho mais de 20 anos, pela graça de Deus. O pastor Fernando, ele dá sempre os cursos, os módulos de aconselhamento, tanto em São Paulo como em Fortaleza e vários outros polos no Brasil, e também até em Portugal, né, pastor? O senhor já esteve também na África, não sei, outros países, o senhor tem levado aconselhamento bíblico também. E agora ele está à frente do nosso mestrado em aconselhamento bíblico, graças a Deus pela vida dele. Então, hoje nós estamos aqui com o tema, vamos fechar as lives. O pastor Fernando, ele iniciou as lives falando sobre a dinâmica do coração, muito boa. Se você ainda não assistiu essa live, volta lá para assistir. Foi a primeira que abriu o mês. A de hoje vai falar sobre criando filhos debaixo do temor do Senhor, aplicando a palavra com eficácia. Antes dele iniciar o tema, pastor, relembre aí a sua página, para o pessoal que quer seguir o senhor depois aqui, poder consultar lá o material que o senhor sempre disponibiliza. Sim, só para deixar claro também algumas coisas antes de falar, eu tenho esse ministério com a ABCB, como disse desde o início, como a Gisele apresentou. Estou, no momento, auxiliando o programa de mestrado do Cibima, né? Não estou à frente, assim, mas é um prazer poder estar auxiliando aqueles irmãos do Cibima nesse programa de aconselhamento bíblico. Sim, aí tenho essa página no Instagram, que é 2 Timóteo 2:2. Alguém vai digitar aqui embaixo, porque não é escrito assim, 2 Timóteo 2:2. Ou meu filho, minha filha, minha esposa, alguém que conhece vai acabar digitando aqui embaixo no chat. O senhor pode dizer a sigla, porque o pessoal que não vai estar São poucas pessoas que... certo. Depois é que vão assistir. Então, assim, 2 Timóteo 2:2. É o número 2, TM, que é a abreviação do livro de Timóteo. Então, número 2, TM. Aí escrito por extenso 2. E termina com o número 2. Então, começa com o número 2 e termina com o número 2. TM
2. Então, 2 Timóteo 2, 2. É dessa forma porque é mais para chamar a atenção para o versículo, 2 Timóteo 2, 2, que nos chama a atenção para aprender e ensinar, transmitir a outros, transmitir a homens fiéis o que a palavra de Deus tem para nós, né? E a ideia da página é indicar materiais, cursos, autores, livros, sempre na área de aconselhamento bíblico. Então, se você quer seguir, né, quer ter indicações de autores, de livros, então é bom participar ali, ou seguir a página, que vai sempre receber algumas informações. 2 Timóteo 2, 2. Muito bom, pastor. Eu tenho acompanhado muito bom. Você também dá sempre dicas de autoconfrontação, do curso, né, autoconfrontação. Muito bom. Sim, sempre postando também os princípios. Os princípios, né? E o pastor também é pastor numa igreja em Tupã. Tupã. 500 quilômetros de São Paulo, capital. É isso? É isso mesmo, isso mesmo. Uhum. Pronto. Isso mesmo. Então, graças a Deus do pastor Fernando, que está aqui conosco, deve aproveitar esse momento para realmente aprender. A primeira live foi maravilhosa, eu aprendi muitas coisas e muitas irmãs e irmãos deram muitos testemunhos do que aprenderam. E hoje estamos aqui para mais um tempo de aprendizagem, pastor. Então, fique à vontade para usar. Temos aí 53 minutos. Acho que é Vamos isso. lá. Não vou falar o tempo inteiro, quero que... Sim. Só uma coisa, essa semana está tendo a conferência da ABCB e o pastor Fernando vai estar lá quinta-feira. Sim. Quinta-feira eu vou falar sobre aconselhando pessoas em crise. Então, lá no canal da ABCB, no YouTube, também no Facebook, dá para acompanhar. Inclusive, estava acompanhando a mensagem agora, né, a palestra do Sacha Mendes. Estava lá no chat do tempo de perguntas e respostas, mas como eu já tinha aceitado a agenda aqui com a Gisele, antes de a gente fechar a agenda da ABCB, quando vi que ficou em cima, vamos lá, vamos fazer as duas coisas, se Deus assim permitir. E quinta-feira, então, eu falo às 20 horas, e amanhã quem fala é o pastor Flávio Exaledo. Exaledo. Começou ontem, aí hoje, amanhã é quinta. Não é isso? Isso. Então, daí lá no canal do YouTube da ABCB, ABCB Brasil, vai ficar lá o material dessa semana, como também já tem outros conteúdos de semanas anteriores aí que a gente preparou. Ótimo. Pronto. Era isso. Fica à vontade, pastor. Tá bom. Só lembrando, então, que da primeira vez, iniciando essa série do mês, né? Nós falamos sobre criação de filhos, como alcançar o seu coração e não ficar só no comportamento externo. E isso a gente vai acabar retomando um pouco agora também no tempo de hoje, né? Também relembrando aqui um aspecto importante, nós falamos que criar filhos é uma responsabilidade dada por Deus aos pais. Então, os pais não podem transferir essa responsabilidade para professores, para pastor, para avós, para tios ou tias. É uma responsabilidade dos pais e principalmente do pai, o homem, não é? E a gente deve destacar isso. Não é que uma mulher, não é que uma mãe não educa, não é isso. Até porque Provérbios 1:8, né, diz assim: ouça, filho meu, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Os dois estão ensinando ou devem ensinar. Mas, obviamente, que a gente pegando Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, a responsabilidade maior é do pai. Na ausência do pai, mãe pode fazer muito bem também como esperança. Né? A gente até usou aquele exemplo da avó e Lloyd e a mãe Eunice de Timóteo. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 1,5 que Timóteo foi educado, aprendeu a ter uma fé verdadeira com a sua avó, com a sua mãe. Então, há esperança para todas as famílias, né? Também só relembrando que a educação de filhos é uma responsabilidade dos pais, inclusive quando os filhos já são maiores, são adolescentes ou inclusive adultos. A gente lembrou ali de
do profeta Eli com seus filhos Ofni e Finéias, né, que Deus cobrou de Eli, como também cobrou de Davi, a maneira que Davi educou ou estava tendo aquele relacionamento com Absalão, em especial lá em 1 Reis, capítulo 1, tá bom? Então nós falamos várias coisas assim. E aí, quando nós fechamos, nós falamos que para trabalharmos o coração dos filhos, a gente precisa usar muito mais do que só regras, só o não pode, só castigos ou só disciplina, que precisa ser usado, sem dúvida. Provérbios nos fala menção de muitos... tem muitos versículos que nos ajudam a entender como aplicar a vara como elemento de disciplina. Mas, para alcançarmos o coração, nós destacamos que precisamos de investir tempo no relacionamento com os filhos. Eu vou retomar um pouco isso. Nós precisamos conhecer bem o coração deles para poder pastoreá-los, e eu quero também entrar um pouco nesse assunto. Nós precisamos dar esperança e consolo aos filhos, apontando para Cristo, quando eles entendem que não conseguem viver de uma forma piedosa, porque eles se esforçam, eles falham, eles pecam. E aí entra a maravilhosa graça de Jesus, que vai consolar os filhos que realmente querem agradá-lo, e que vai capacitar os filhos que realmente querem viver para a glória de Deus e abençoando os seus pais. Então, também precisamos se instruir, e eu vou falar sobre isso, porque esse é o nosso tema de hoje, né? Criando filhos debaixo do temor do Senhor, aplicando a palavra com eficácia. Então, fizemos aqui só um panorama do que nós abordamos da primeira vez, e agora então vamos abordar o tema criando filhos debaixo do temor do Senhor, aplicando a palavra com eficácia. Bom? Então nós vamos tratar isso. E você tem perguntas para fazer, Gisele, para a gente ir trabalhando? É possível ter filhos educados sem o temor do Senhor? Pais podem estar mais focados no comportamento de seus filhos do que mesmo no coração deles? Então, é bem possível, né? Ou seja, é bem possível que os pais estejam mais focados em ter um filho educado, e quando eu falo aqui um filho educado, pode ser pensando na sua formação acadêmica. Eu quero muito que o meu filho faça a faculdade e tal. Ou também, pensando até das crianças, né? É fácil que um pai se agrade de ter um filho que sabe conversar com as pessoas, sabe ficar em silêncio quando não é sua vez de falar, quando pede licença quando precisa fazer alguma coisa. Quer dizer, isso é um filho educado. Estou pensando nessas questões mais de comportamento, de relacionamento social, né? É possível, sim, que pais estejam mais preocupados com estas coisas do que com o coração dos seus filhos, do que com o temor que os seus filhos devem ter do Senhor. Eles podem estar cometendo esse erro. Por quê? Porque parece que o educar ali, o externo, parece que dá resultado mais imediato. Ficar focado no comportamento parece que é algo mais fácil de se medir. Dá para notar logo que está errado, aí o pai vai, chama atenção, ou dá um castigo, ou até levanta a voz, grita, e aí começa a, então, trabalhar rapidamente ali o problema, porque o filho desobedeceu ou teve algum comportamento errado, ele já foi lá de forma muito incisiva, levantando voz, ou o homem, ou a mulher, o pai, ou a mãe, e aí, então, está tratando. Aí vai criando um filho que parece ser educado, porque sabe que não pode fazer algumas coisas diante do pai ou da mãe, porque ele vai ser punido. Então, é por essa razão que muitos pais acabam também sendo enganados pelos seus filhos, porque os filhos podem acabar dando a impressão de que são educados, que são, né, estão vivendo de forma agradável aos seus pais. Só que na adolescência, normalmente,
que é aquela fase que muitos vão chamar de fase difícil, alguns vão até falar que é a aborrecência, essa fase é terrível. Só que, na verdade, na adolescência, o coração desse filho, dessa filha, está sendo revelado. Já era assim, só que como os pais falharam, possivelmente, no focar no temor do Senhor, no coração dos seus filhos, no pastorear o coração dos seus filhos, agora ele está sendo revelado. Também, vamos deixar aqui um parênteses importante, é possível que os pais até tenham feito muito bem a sua parte, mas perfeitos nunca vão ser, nunca serão, e mesmo assim o filho agora está tomando uma decisão própria de desobedecer a palavra de Deus. Né? Os pais, mesmo educando bem os seus filhos, não vão conseguir fazer com que eles assumam a Cristo como Senhor e Salvador, aceitem Jesus como Salvador de forma obrigada. Então, temos que lembrar disso também, né? Mas, enfim, como você perguntou, é possível que pais fiquem mais focados no comportamento dos seus filhos do que no coração deles? Sim, sim, é bem possível, mas eles têm que tomar cuidado com isso, né? Tem que ir mais adiante nesse processo de relação pai e filho. Como é que ele pode fazer isso? Eu diria que, primeiramente, tem que conhecer algumas verdades bíblicas sobre o coração. A gente fala muito sobre o coração e é bom lembrar de Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, Salomão, o autor de Provérbios, serve de exemplo para os pais nessa relação com os filhos, porque Salomão, então, está dando um conselho para o seu filho. Filho, guarde o seu coração, acima de tudo, a coisa mais importante na sua vida, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, assim como Salomão estava instruindo o seu filho, os pais devem também fazer a mesma coisa. Devem ter uma relação com os filhos, abordando o coração deles. Quer dizer, não é simplesmente dizer assim, filho, vai estudar. Filho, peça com licença. Agradeça, fala obrigado. Tá, são coisas boas, mas muito mais do que isso, o pai e a mãe precisam, então, trabalhar o coração do filho. Lembrando também de Lucas, capítulo 6, 43 a 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Nessa passagem, Jesus está nos ensinando a se preocupar com aquilo que está mais no interior do homem, o seu coração, e não só com o seu comportamento. Vamos lembrar que muitos pais desejam filhos obedientes e que amam o Senhor. E como é que eles vão saber se isso está acontecendo? Só vão saber se estiverem tendo um bom relacionamento com os filhos, conversando, sondando o coração, observando os frutos que os filhos estão demonstrando, porque saem do coração deles. Pais, não fiquem focados apenas no comportamento. Foquem no coração. Isso é muito importante, né? Tá bom, acho que por aí, né? Não sei se ficou claro esse aspecto aqui. Muito bom, pastor. Quando que podemos notar que os filhos estão agindo por temor a Deus ou simplesmente por medo dos pais, ou medo de perderem alguns privilégios que eles têm, ou até serem castigados em última instância, né? Veja, Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso mais do que qualquer outra coisa. É como uma doença incurável. É corrupto, enganoso. Quem pode compreendê-lo? Vem a pergunta lá em Jeremias 17, 9. Então, é uma tarefa difícil, né? Os pais, mesmo sabendo que precisam ser intencionais aí no conhecimento do coração do seu filho, esse pastorear o coração do seu filho, é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil porque o coração é enganoso. O coração nos engana, como vai estar enganando dos nossos filhos, como eles também podem nos enganar facilmente. E por isso que a pergunta mexe com algo muito interessante, porque os filhos,
eles podem estar demonstrando uma obediência que, na verdade, não é uma obediência de temor a Deus. Mas é que eles percebem, eles aprendem facilmente que, se tiverem tal tipo de comportamento, serão castigados. Se falarem alguma coisa, uma palavra pecaminosa ou num tom errado, vão ser punidos. Então, eles podem facilmente entenderem qual é o jogo, qual é a regra do jogo, né? Então, eles começam a evitar. Agora, isso não quer dizer que eles estão sendo tementes ao Senhor. Eles estão sendo espertos. Porque, se eu fizer isso aqui, eu vou apanhar. Se eu fizer isso aqui, eu vou perder o privilégio. Se eu fizer isso aqui, eu vou ficar de castigo. Então, é aí que entra uma tarefa bem difícil para os pais, que primeiramente devem fazer isso na dependência do Senhor. Os pais devem lembrar todos os dias, e várias vezes durante o dia, que precisam depender do Senhor para que possam ter condição de alcançar o coração dos seus filhos. Então, não é uma tarefa meramente humana. Então, precisamos ser dependentes do nosso bom Deus. E assim, os pais precisam ser muito atentos com os seus filhos. Eu diria que a palavra-chave aqui é relacionamento, é envolvimento. É mais do que simplesmente morar debaixo do mesmo teto. É mais do que fazer refeições juntos. Porque é bem fácil uma família ter o tempo de refeição junto, mas ninguém conversa quase nada um com o outro. Ou conversam apenas sobre assuntos terceirizados, né? Aquelas coisas assim que não são profundas. Então, um pai, uma mãe precisa criar envolvimento com seu filho. Parece uma coisa muito óbvia, mas se o pai não pergunta sobre as lutas do seu filho, se o pai não sonda o coração do seu filho, se um pai e uma mãe não conversam com a sua filha sobre as dificuldades da vida, inclusive lá na idade de escola infantil, como é que eles estão lidando com os coleguinhas, como é que na idade de junior, como é que eles estão enfrentando as situações da vida, como é que foi para eles irem até a igreja, o que eles aprenderam. Se não começar a desenvolver esse relacionamento, chega mais uma vez na adolescência e vão falar assim, mas meus filhos não falam comigo, ele é muito quieto, ele não se abre. Pode ter sido aí uma consequência de não ter investido muito lá atrás. E se tiver que tratar agora, então, como adolescente, continue conversando. Faça perguntas. Mesmo que as respostas sejam curtas, muito simples, continue, retome agora. É um novo início, mas precisa. Então, como que os pais podem saber que seus filhos estão obedecendo por medo do castigo, da perda de privilégio, ou se eles estão fazendo isso por temor a Deus? Preciso ter relacionamento com eles. Porque nesse relacionamento, nesse ensino formal, informal, Deuteronômio capítulo 6, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, é que os pais vão poder conhecer o seu filho e vão observar as reações comportamentais deles, as reações emocionais. É só nesse relacionamento que os pais vão notar o humor. Só conversando. Então, um filho que vive mal-humorado já está revelando um problema de coração. Agora, o pai precisa sondar, precisa alcançar esse coração, perguntando, por que você está assim? Lembra da pergunta de Deus para Jonas? Por que você está irado? Por que você está furioso? Tem sentido a sua fúria? Ou do Senhor também com Caim? Por que mudou o seu semblante? Se você não proceder bem, você não vai ser bem aceito? Então, faça pergunta, interaja, conheça. E também, crie um relacionamento que não seja apenas de punição e castigo. Um relacionamento que seja mais do que só broncas. Né? Eu não sei se as pessoas gostam de assistir aí, mas eu vi muitos dos episódios, faz um tempinho que eu não vejo, mas de vez em quando, às vezes as pessoas postam pequenos trechos na internet, como no Facebook, daquele seriado chamado Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris. A mãe, a Rochelle, já tem a marca
de ira. Ninguém consegue conversar com ela. E essa é a marca dela, né, da personagem, né? Esse tipo de postura não facilita relacionamentos. Então, se um pai ou uma mãe estão sempre irados, sempre dando bronca, como é que eles vão alcançar o coração dos seus filhos? Como é que eles vão poder sondar se os seus filhos estão agindo por temor a Deus ou por medo de castigos? Agora, lidando com a sua própria ira e tendo o objetivo de, na dependência de Deus, trabalhar o coração do seu filho ou da sua filha, o pai e a mãe vai criar relacionamentos. Inclusive, tendo momentos de conversar apenas com o filho ou com a filha. Mesmo que sejam 2, 3, 4 filhos, dependendo aí da quantidade que o pessoal gosta de ter, 5, 6, 7, talvez, tem que ter o tempo de conversar com cada um, para poder pastorear, né? Mas veja, as conversas são uma maneira, mas pelo menos essa observação, notar reações, como é que ele está enfrentando as situações da vida, como é que ele reage quando as coisas não acontecem do jeito que ele gostaria. Até mesmo em brincadeiras, até mesmo em jogos de tabuleiro, por exemplo. Alguém que não sabe perder, alguém que está sempre chateado porque quer ganhar e não está tendo chance de ganhar. Olha, já é um bom momento de perceber como é que está sendo a reação do coração. E aí, então, indo até aquela pessoa, até aquela criança, até aquele adolescente, e vai poder conversar um pouco também, para poder ensinar a ter a motivação correta nos relacionamentos, para ter realmente um temor de Deus, e não medo de broncas e castigos. Por aí. Então, ter filhos, pastor, é mais do que simplesmente colocá-los no mundo e dar comida, deixar por aí, né? Mas realmente exige muito, né? A palavra-chave, como o senhor falou, relacionamento vertical e horizontal, né? Com Deus e com os filhos. Sem dúvida. Os pais precisam ter, primeiramente, um bom relacionamento com Deus. Muitos problemas de vida familiar têm como origem o problema de falta de relacionamento com Deus. Muitas vezes da parte dos pais. Se os pais têm um bom relacionamento com Deus, eles vão poder funcionar ou servir como um instrumento para trazer os seus filhos para perto de Deus. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Aí o pressuposto de Paulo é que os Tessalonicenses entendiam bem como é que devia ser a relação de um pai com o filho. E aí Paulo diz: exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Qual era o objetivo de Paulo com os Tessalonicenses? Exortá-los, consolá-los, dar testemunho, para que eles, os Tessalonicenses, vivessem de forma digna de Deus. E ele falou isso como sendo a relação normal de um pai com seus filhos. Então, ser pai é muito, mas muito mais do que só colocar uma criança no mundo e cuidar dele dando escola, dando comida e suprindo necessidades materiais. É um ministério. Pais precisam assumir isso como um grande ministério. Porque é uma vida. Eu costumo dizer também para alguns pais o seguinte, parafraseando ali o texto de Jesus nos Evangelhos, quando diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos entender isso da seguinte maneira: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter grandes profissões, se desenvolver bem materialmente e perder a alma do seu filho? Do que valeu tudo isso? Então precisa ter verdadeiro relacionamento para mentorear, para discipular, para cuidar da vida do seu filho de uma maneira agradável a Deus. Amém. Deus faça isso, levante paz assim. Eu acho que é mais fácil notar o temor do Senhor nos filhos menores, pequenininhos, ou nos maiores? E por quê? É difícil dizer, mas eu acho que nos maiores. Por quê? Por que eu vou dizer que eu acho que é nos maiores? Porque nos menores, eles vão mais facilmente seguir a regra do jogo da casa, né?
os menores, pelo menos deveriam ser educados assim, né, na maioria das vezes, vão entender que se mexerem em alguma coisa que os pais não querem, vai ser disciplinado, vão ser disciplinados. Se falarem alguma coisa, se quebrarem alguma coisa, e aquelas regras de casa, eles sabem rapidamente que não podem fazer isso. Quando os pais são consistentes na maneira de educar, né? Ou seja, já instruiu, já deixou claro que vai acontecer se houver desobediência, e aí executa a punição da disciplina quando aquilo acontece. Então, quando isso acontece com frequência, desde pequenininho, eles vão se acostumando a agir daquela maneira. E aí que eu vejo que é um pouco mais difícil de perceber se eles estão fazendo para o Senhor ou não. É uma tarefa difícil. Por quê? Porque os pais têm que saber se já evangelizaram os seus filhos, se já pregaram o evangelho para os seus filhos, né? E eu diria que os menores precisam ser evangelizados sempre. Por quê? É fácil, você trabalha com crianças, você tem esse ministério com crianças. É fácil você chegar numa criança, vamos pensar que numa criança de 4, 5 anos, contar uma história bíblica e fazer um convite para aceitar Jesus, e o que a maioria das crianças vão fazer? A maioria delas vão responder, sim, eu quero Jesus. A maioria vai fazer isso. Por quê? Porque ela está ali muito confiante no que o pai, na mãe, ou na professora, na tia que está contando a história, e ela responde dessa maneira. É por isso que, apesar dessa resposta das crianças, os pais precisam verificar frequentemente se realmente ela entendeu o evangelho, contando de maneiras diferentes. Não é que tem que pregar o evangelho do mesmo jeito para a criança, né? Mas diversas vezes, de forma diferente, mas sempre evangelizando. A criança, então, precisa toda essa atenção. Nos maiores, já é mais fácil notar, eu digo maiores aqui, pensando principalmente nos juniores aí, né? Vamos dizer 7, 8, para cima, 9 anos, para cima. Já vai ficar um pouco mais fácil de perceber se eles compreenderam com clareza o evangelho. Eu até gosto de fazer uma pergunta assim, para quem entendeu o evangelho. Você entendeu? Você sabe que você é salvo ou salvo? Como é que você falaria do evangelho para o seu coleguinha? Né? Como é que você prega o evangelho para outra pessoa? Aí dá para perceber se tem essa convicção. Ah, sabe o que é? Nós somos pecadores. E por causa do nosso pecado, nós merecemos a condenação do inferno. Mas não há nada que a gente possa fazer. Só acreditar no que Jesus fez. Se a gente tiver fé em Jesus, ele pagou já o preço do meu pecado. E eu posso ir para o céu assim. Algo desse tipo, né? Ou seja, resumindo o pecado, salvação e tudo. Quando uma criança, um filho, uma filha, já consegue explicar isso para outro, amém. Né? Isso é muito bom. E esses maiores, normalmente, é mais fácil de perceber isso. Então, é mais fácil notar se há realmente temor de Deus nesses juniores, adolescentes. Alguns vão falar, adolescente é tão difícil. Mas, na verdade, se o adolescente se converteu, se ele crê em Jesus, é bem fácil de notar também o amor dele por Jesus. Ele vai enfrentar as dificuldades com colegas de escola, ele vai entender que apesar de ele ser um crente, ele tem que enfrentar as dificuldades, e isso fica fácil de perceber, porque ele já consegue expressar aí as suas lutas com mais facilidade. Por isso que eu, voltando no ponto da pergunta anterior, enfatizo a questão do relacionamento com os filhos. E quanto mais relacionamento, mais fácil os pais vão perceber na vida deles se há realmente uma conversão e se as suas atitudes têm como origem o temor do Senhor. Então, eu acho que nos maiores. Não sei se dá para a gente falar que é uma resposta tão única, né? Mas eu imagino que por essas razões é que é mais fácil notar assim nos mais velhos. Sim. Realmente, assim, as crianças pequenas, elas revelam muito a fé que tem, mas como o senhor falou, é mais fácil. Porque tanto dentro delas, elas estão mais propensas à fé, como também no exterior os pais ajudam. Mas quando o senhor falou na adolescência, vai vir mais coisas sufocantes, aí eu penso naquela parábola da semente,
que é colocada, mas aí vem outras coisas, né? Então a gente vai ver se a semente vai germinar mesmo ou não, dependendo das coisas externas, né? Assim, as pressões do mundo, Satanás e por aí vai. Mas muito bom, pastor. Perfeito. Perfeito. Boa lembrança da parábola, é realmente isso. E também, com isso, eu não estou dizendo que crianças pequenas não podem se converter, né? Sim. Graças a Deus, Meus filhos tem chegaram a várias Cristo com histórias, né? idade. Os meus, eu só conheci a Cristo já na adolescência. Eu conheci Cristo já com 14 e estava com quase 15 anos. E meu pai não era crente, minha mãe já era crente, mas de uma igreja diferente da que eu conheci, ou seja, ela era de uma igreja pentecostal. Então, assim, fui uma vez ou outra e ficava mais em casa mesmo com meu pai, meus irmãos, porque tinha aquele lar dividido, né? Mas até que, com 14 anos, Deus tocou seriamente meu coração, e eu digo que de uma forma muito especial e, evidentemente, pela soberania dele, porque um dia eu cheguei assim e falei que queria conhecer uma igreja que eu estava passando em frente várias vezes, e eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, a senhora conhece a Igreja Batista? Ela: conheço um pouco e tal. Porque tem uma ali, eu vou lá conhecer. E eu fui. Eu, minha prima e meu primo. E no domingo, no outro domingo que eu voltei só eu com a minha prima já se decidiu, aceitou Jesus, e eu fiquei frequentando um pouquinho mais até compreender melhor o Evangelho. Foi assim, ninguém chegou em mim para evangelizar, e eu decidi ir lá e conheci a Cristo ali com o pastor José Rodrigues, que era o pastor daquela igreja. Hoje ele é pastor na Casa Verde, Igreja Batista Bom Retiro. E os meus filhos... Oi? Os filhos do senhor também chegaram a Cristo na infância? Ou como foi? Mais na infância, bem menores. A gente sempre fazendo isso, né, de sondar, porque a manifestação assim, de que cria aconteceu, mas ele estava sempre sondando para ir confirmando. E eu diria que a Fernanda, ela tomou essa decisão bem cedo mesmo, assim ficou muito claro. Ela, acho que já com uns 5 anos, ficou bem fácil de perceber a decisão dela, e ela foi crescendo. O Davi um pouquinho mais depois, talvez com 6, 7 anos, também já ficou fácil de perceber. Na adolescência eles foram batizados, acho que aí em torno de 12 anos, e a gente sempre sondando, né, o coração deles, as atitudes, e a gente foi se alegrando também com as demonstrações de conversão, com as evidências de um amor ao Senhor. Então, podemos colher um pouco disso. Mas a gente investiu muito quando eram bem pequenos e começamos a pastorear ali bem cedo e cuidando deles, e a gente pôde ver como é que Deus foi bondoso conosco, nos dando a graça de ter os dois convertidos. E eu digo o seguinte: a minha filha tem 20 anos, meu filho tem 16. Quando alguém vem falar de adolescência e vem falar mal de adolescente, eu falo: olha, eu não vi nada disso aí, né? Eu vi bem diferente. E eu sei que é graça de Deus, mas também vejo que foi muito do que a gente crê, que eu estou compartilhando aqui com você e com quem está nos acompanhando, que a gente investimos muito quando eram pequenos, para poder colher esse temor de Deus que eles têm demonstrado. Sim. Na época que era para o senhor e sua esposa trabalharem, vocês trabalharam. Aí daqui a pouco vai chegar a aposentadoria, assim, entre aspas. Eu digo assim, vão para a casa deles, vocês vão ter influência, mas vai ser menor. Porque o trabalho de vocês já foi na época que deveria ser feito. Agora tem gente que quer descansar na época que não é para descansar, não trabalha, depois vai ter muitos problemas. Agricultor que não planta na hora que é para plantar, né? Vai ficar lá dormindo na cama. E é para trabalhar na hora certa. E realmente, pastor, Exatamente. É bem feito. O ventre já. Muito bom, pastor. Sim, isso mesmo. Muito exatamente. Tem que trabalhar, porque o pessoal costuma falar assim: a vida passa rápido, né?
o tempo voa, e é verdade, todo mundo sabe disso. Então, se a gente não investir naquela fase que eles estão tão confiantes em nós, tão suscetíveis aos nossos ensinos, a aprender pelo nosso exemplo, pelo tempo que a gente investe neles. É lógico que eu não fui perfeito, eu não conheço pais que podem falar que foram perfeitos, mas a gente pode fazer muita coisa. E Deus nos abençoou, nos fazendo com que eles conhecessem a Cristo. Agora, vai diminuindo, como você mesma disse. Acho que quando eles tiverem a vida deles, né, e tiver as suas famílias, espero ter aquela alegria de ver que filhos estejam reproduzindo relacionamentos com aqueles que serão filhos dos filhos, né, como um presente que o Senhor dá. Mas aí, com o Senhor, nós temos que investir sim. Deus abençoe, que Deus deu o privilégio de você ver os filhos dos seus filhos, né? É um grande privilégio poder ainda ajudar um pouco na criação deles. Então, pastor, a palavra de Deus é realmente suficiente para educar os filhos? Ou nós precisamos de algo mais? Algum livro de autoajuda, alguma coisa assim? Não, sem dúvida alguma, a Bíblia é suficiente. Eu lamento, né, que alguns pais começam a ter dificuldade com seus filhos e aí, ao invés de irem até as Escrituras para fazer uso da palavra, acabam indo a livros de autoajuda, livros de especialistas de educação de filhos, mas que não usam verdades bíblicas. Até estou com um livro aqui do meu lado que eu estava usando esses dias, não é mais publicado pela Cultura Cristã, acho que agora é pela Thomas Nelson, mas esse livro é Como Educar Seus Filhos segundo a Bíblia. E o subtítulo dele é muito interessante, porque ele coloca assim: diretrizes bíblicas sólidas e não apenas psicologia infantil embalada em uma terminologia cristã. Do John MacArthur. Né? Como educar seus filhos segundo a Bíblia. Diretrizes bíblicas sólidas e não apenas psicologia infantil embalada em uma terminologia cristã. Então, cultura cristã. Cultura cristã. Só que eu acho que já há alguns anos que tem sido publicado pela Thomas Nelson. Porque a Thomas Nelson acho que está com vários livros do John MacArthur agora, né? Então, precisa verificar. E talvez até com outro título. Eu não verifiquei aqui em tempo para compartilhar, mas eu queria dizer que a Bíblia é suficiente? Sim. Agora, recursos como estes, ou seja, um livro que é bíblico, ou seja, um livro que explica princípios bíblicos, são bons auxiliares. Então, quando eu falo aqui que a Bíblia é suficiente, não é que o pai ou a mãe não podem fazer nada mais do que só pegar a Bíblia e ficar lendo para os seus filhos. Olha, eu creio que a Bíblia é tão suficiente, como ela mesma diz em Isaías, ela não volta vazia. Se os pais errarem, mas errarem para ficar só na Bíblia, é um erro que Deus abençoe, inclusive. Eu estou chamando de erro entre aspas, porque eu acredito assim, o pai precisa saber usar a Bíblia e tornar a Bíblia bem relevante para os seus filhos. Então, não adianta pegar um filho de 5 anos de idade e ler Jeremias versículo por versículo. Né? Vai ser mais difícil para uma criança de 5 anos entender isso, dessa forma. Agora, ensina pequenas porções, de forma criativa, cresce nesse estudo por meio de alguns livros como este, como aquele No Caminho do Seu Filho Andar, do Lupriolo e outros, né? Idade da Oportunidade, que é um excelente livro do Paul Tripp para os adolescentes, pais de adolescentes, né? E, então, a Bíblia é suficiente. Eu gosto de lembrar também de 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15 fala assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Paulo está dizendo para Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras.
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O que os filhos mais precisam na vida? Salvação. Se o pai levar o seu filho à crença em Jesus, a vida dele, como pai, vai ser muito mais fácil, porque esse pai vai ter um filho que teme a Jesus. E a Bíblia é suficiente para levar o filho a Cristo, para uma criança a Cristo, como foi com Timóteo. Ele conheceu as Sagradas Letras na sua infância. Tem muito pai que fica demorando em apresentar a palavra de Deus aos seus filhos, achando que eles não vão entender. E aí comete um grande erro. A Bíblia é suficiente. Gaste tempo com a Bíblia, ensinando o seu filho. Ensine versículos bíblicos e gaste tempo com eles. Gaste aqui, na verdade, é investir, né? Na nossa igreja em Osasco, a igreja que eu pastorei por 19 anos, nós tínhamos lá por algum período do ministério, o Ministério OANSE, né? O ministério que trabalha com crianças. E era tão prazeroso ver os filhos estudando versículos, memorizando versículos durante a semana. E aí não tinha jeito, como pai a gente tem que estar junto, né, para ajudar a aprender os versículos. São coisas que não têm preço. Então, pais precisam ser criativos, igrejas precisam ser criativas para alcançar essas partes etárias, mas tem pai que às vezes vai deixando só para a igreja, né? E aí é o problema. Eles precisam gastar tempo, investir tempo com os seus filhos. Então, a Bíblia é suficiente. Timóteo conheceu as Sagradas Letras na infância, que era tudo que era necessário para que ele fosse salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Então, os filhos precisam, primeiramente, dessa salvação em Cristo. E os pais devem ser esse instrumento de levar os seus filhos a conhecer a Cristo. Agora, vamos lembrar também do que o Paul Tripp fala no livro Idade da Oportunidade. A família deve ser essa comunidade teológica, essa comunidade que apresenta Deus. Você se lembra do que ele coloca no livro? Não sei se você leu já o Idade da Oportunidade. Mas ele fala algo interessante, que é assim: quando Josué faz o discurso, terminando seu ministério para a nação de Israel, ele tem aquele texto que a gente conhece muito bem, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, antes disso, ele fala: vocês precisam decidir a quem vão seguir, se a Deus ou se aos deuses, né? E aí o povo responde: nós serviremos ao Senhor. Só que aí lá em Juízes, salvo engano, capítulo 2, versículo 10, fala que a primeira geração que surgiu na Terra Prometida não conhecia a Deus, nem as obras de Deus. Então, quem é que falhou? Este povo que disse: eu vou servir ao Senhor, depois não ensinou os seus próprios filhos. Não ensinou os próprios filhos. Então, veja, eles não serviram como aquela comunidade teológica, aquela comunidade familiar que ensina as verdades sobre o Deus de Israel. E aí houve a grande falha. Então, a Bíblia é suficiente? A Bíblia é suficiente. Os pais precisam usá-la. Tem que ensinar as verdades da palavra do Senhor de diferentes maneiras. Então, como é que os pais devem aplicar a palavra de Deus para criarem seus filhos? Entende-se que parece que no lar, parece não, é convicção que no lar as verdades bíblicas elas vão mais fundo no coração. Na igreja a gente aprende muita coisa, mas é no lar que a coisa fica sólida mesmo, no caráter, né? O senhor pode... Sim, eu acredito que a igreja é um complemento, né, para a nossa vida familiar. Aquilo que a gente faz em casa é mais importante do que o que eles vão receber lá na igreja. Se uma família depender só de uma ministração dominical para ter seus filhos educados na palavra de Deus, eles estão falhando demais. É muito pouco. Agora, pela graça... Sim? Aí está a razão porque não temos famílias fortes, então. Porque realmente se espera pela... Esperam só uma ministração ali do domingo, né? Alguma coisa assim. É bom, sem dúvida, mas só que os pais precisam fazer muito mais que isso.
Eu me lembro que alguns anos atrás, um pai disse assim, eu não fico lendo a Bíblia não, porque a gente já leu na igreja. É muito fanatismo, parafraseando assim um pouco do que ele quis dizer lá. Bem, por essa razão que temos muitas famílias fracas, que não conhecem realmente o Deus das Escrituras, não conhecem o Senhor Jesus. Por quê? Porque depende só ali daquela ministração. Veja bem, Deus é tão gracioso que mesmo que algumas famílias dependam somente dessa ministração semanal aí, única, ainda conseguem ter ali a bênção de conhecer a Jesus. Mas é muito mais que isso, os pais precisam fazer. Então, como devem aplicar a palavra para criar seus filhos? Precisam tornar a conversa a respeito da Bíblia algo muito natural. De forma formal, de forma informal, ou seja, formal, o que vamos chamar de culto doméstico, de conversa de discipulado, do tempo de disciplina, e usando então a Bíblia, mas também nos momentos informais, dia a dia. É notícia que chega pela televisão, pela internet, acontecimento da escola, é uma situação do condomínio, da rua, da vizinhança. Como que a gente pode trazer verdades bíblicas e colocar de uma forma muito clara e que pode ser vivenciada por eles? Sim, vamos pegar esses assuntos e vamos começar a falar sobre eles. Então, essa é uma das maneiras de ensinar, aplicar a Bíblia à vida dos filhos. De forma geral, né? Informal e informal, mas de muitas formas. E eu também destaco uma coisa aqui muito importante. Bíblia não é para ser ensinado só na correção, só na hora da disciplina, da disciplina física que seja. A Bíblia precisa ser ensinada também como prevenção. Você alimenta o coração do seu filho previamente para que ele possa, então, estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus e aplicando na sua vida cotidiana. Mas ele precisa conhecer antes. Então, os pais precisam fazer isso de forma preventiva. Preventiva. Muito bom. Então, de forma bem direta, pastor, sobre o culto doméstico, você mencionou aí, o que é um culto doméstico? É bom também falar sobre isso, né? Porque o culto doméstico, acho que pelo nome, culto, né? Acho que tem família que tenta fazer coisas muito difíceis. De quase que reproduzir o culto de uma igreja em sua casa. Eu fico imaginando assim, se o pai pega a Bíblia e põe num púlpito em casa e põe todo mundo uma vestimenta mais formal, coloca ali um terninho, já pensou? E aí então vai dar os avisos, olha, temos os avisos aqui para essa semana, e aí vamos ter agora a coleta das ofertas. Eu estou exagerando, mas tem família acho que tenta fazer bem aí. Olha, se faz assim, ou de uma coisa muito formal, assim, e a Bíblia está sendo ensinada, e está sendo um tempo de bom convívio familiar, amém. Mas eu diria o seguinte, o culto familiar, ele precisa de um tempo como um tempo para oração, um tempo para mencionar algumas verdades bíblicas, e tem que ser muito adequado à idade dos filhos, das crianças. Crianças pequenas precisam de um tempo muito curto, bem breve, bem direto, com ilustração, inclusive, com imagens. Você está conversando com um adolescente, já é diferente. Né? Eu lembro que a gente usava com os nossos filhos uma versão daquelas Minha Primeira Bíblia, bem ilustrada, né? E aí contava, então, aquela história daquela página e tal. Mas quando eles começaram a poder ler a Bíblia diretamente e tudo, eu gostei muito mais, porque eu acho mais fácil ler o texto bíblico e eles lendo junto e a gente vai conversando, né? Mas o culto doméstico não tem um único modelo, não tem uma única maneira de fazê-lo. Os pais podem ser bem criativos, lembrando, orem, leiam a Bíblia, expliquem uma verdade bíblica, conversam com eles. Tem famílias que têm
talento instrumental. Cante também, amém. Já não é meu caso. Uhum. Muito bom, pastor. Muito bom mesmo. E levar em conta a questão da ideia da criança é muito importante. Uma vez a mãe mencionou comigo que não estava conseguindo fazer o culto doméstico porque a criança, enquanto lia a Bíblia, ela ficava deitada. E eu, poxa, você pode colocar ele no seu colo, deitadinho, e ensinar a Bíblia para ele. Imagine 9 horas da noite de uma criança de 3, 4 anos, querendo que ela fique sentada ou então em pé. Então, realmente, acho que há um entendimento errado sobre como pode ser feito o culto doméstico. Uma vez que a Bíblia é suficiente, quais têm sido, então, as falhas que os pais, dos pais na educação dos seus filhos, pastor? Nossa última pergunta. Acho que são várias, né? Mas acho que a gente também, nós já citamos algumas aqui. Eu diria, mais uma vez, a principal, ao meu ver, é a falta do temor de pais, né? Ou seja, a falta do temor a Deus da parte dos pais. Porque se os pais entenderem que eles têm uma grande responsabilidade com Deus de educar os filhos, eles vão se dedicar mais para isso. Então, eu acredito que a primeira grande falha é não ter todo o temor que deveria ter de Deus. Imaginando que um dia vão prestar contas disso, de como é que eles viveram como pais, como é que eles foram como pais e mães nesse processo de educação. Então, acho que a grande falha é essa, porque um pai que não lê a Bíblia, um pai que não estuda as Escrituras, um pai que não exemplifica o viver para a glória de Deus, para os seus próprios filhos, está deixando de ser um instrumento de evangelismo nas mãos de Deus para a vida dos seus filhos. Então, eu vejo que essa seria a primeira grande falha. As demais, então, seria não gastar tempo com os filhos, não desenvolver relacionamento com eles, não ensinar a Bíblia constantemente, não discipular adequadamente os seus filhos, não ver que os seus filhos podem, desde pequenos, já conhecer a palavra. Deixa quando ele crescer mais, deixa quando crescer mais. E aí, vai passando o tempo e aí então a gente vê o que tem acontecido por aí. Além de provocar filho a ira, mau exemplo da conduta do pai ou da mãe, as brigas entre eles, a gente poderia fazer uma lista enorme aí de problemas de falhas dos pais, né, na educação dos filhos. Parece que é só como consequência porque não tem um relacionamento com Deus, né, pastor? E vai só... Tudo é consequência. É verdade. Veja como consequência. Pois é, pastor. Então, muito obrigada. Foi um tempo precioso, bem dividido. Então, fechamos esse mês sobre Criando Filhos para a Eternidade com o pastor Fernando Sudo falando sobre criando filhos debaixo do temor do Senhor, aplicando a palavra com eficácia. E espero que você, então, tenha sido abençoada com todas as lives que tiveram esse mês. Fechamos hoje com chave de ouro, realmente falando do que é necessário, de temer ao Senhor. Que Deus nos ajude a ter uma vida com Ele. Próximo mês vai ser uma nova série de lives. O pastor Tiago Silva está aí, Luana também, eles vão ser os que vão abrir. Inclusive, no próximo mês vamos falar de lidando biblicamente com os filhos, visando as suas faixas etárias de idade. Infância, adolescência, jovem, juventude, vida adulta e, por fim, filhos casados. Então, você pode também estar conosco aprendendo um pouco mais sobre criação de filhos, mas visando essas faixas etárias de idade. Pastor, mais uma vez, muito obrigada pela grande contribuição que o senhor deu aqui. A gente vai começar a ter mais homens agora, então, assim, o senhor foi um dos primeiros que realmente esteve aqui dando uma grande contribuição. O senhor vai voltar aqui em setembro, mas com outra temática, lidando com conflitos, mas assim, dentro da família. Vai ser muito bom também, eu espero. Então, que Deus abençoe o senhor grandemente. Mais uma vez, muito obrigada pela contribuição que o senhor deu e que esse ensino possa render frutos em muitos lares, muitas famílias, em muitos corações. Deus abençoe o senhor e retribua em dobro sua família. Muito obrigado pelo convite, pelo privilégio de participar com vocês e Deus continue abençoando esse ministério da Unidas pela Teologia. Amém, pastor. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.